Ouvimos os relatos praticamente milagrosos dos sobreviventes do Titanic, descrevendo incrivelmente aquela noite angustiante. Todos eles contaram suas experiências pessoais únicas, exceto uma. O nome dela era Bertie Antonini Maine. E quando ela contou às pessoas sobre o cruzeiro que mudou sua vida, a bordo do navio inafundável, ninguém acreditou nela. Sua história foi descoberta mais de 50 anos depois, quando seu sobrinho encontrou uma caixa em seu armário com vários recortes, fotografias e cartas. Então, por que todo mundo duvidava da sua história? Bem, há uma explicação razoável, mas eu vou entrar nisso depois. Primeiro, vamos começar do princípio. Maine nasceu em Bruxelas em 21 de julho de 1887. Ao crescer, ela admirava a vida luxuosa e decidiu começar a trabalhar para alcançar esse estilo de vida. Ela se tornou uma cantora de cabaré em Bruxelas, sob o nome artístico de Bella Vieli, e era muito talentosa. Sua voz melodiosa chamou muita atenção por todo o país, e os jornais começaram a escrever artigos sobre ela. Foi quando ela começou a ficar famosa em certos círculos em Bruxelas. Tudo estava indo bem, até que ela completou 24 anos. Ela não sabia disso na época, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nos meses de inverno de 1911, ela conheceu o amor de sua vida. Seu nome era Keeg Baxter, e ele era um jogador de hóquei profissional de Montreal, no Canadá. Coincidentemente, Baxter já havia se destacado, assim como Maine. Ele era uma estrela no mundo do hóquei. Em 1907, no entanto, durante um jogo, ele sofreu um grave acidente que o deixou sem visão no olho direito. Isso encerrou sua carreira de jogador. No entanto, Baxter nunca desistiu de sua paixão. Então, ele iniciou uma carreira como treinador. De fato, ele foi a primeira pessoa a conduzir torneios de hóquei em Paris. Uma noite, Baxter estava de férias em Bruxelas com sua mãe e irmã. Ele já tinha ouvido falar sobre a magnífica cantora de cabaré, da voz encantadora, e foi vê-la se apresentar em um café. No momento em que Maine subiu ao palco e seus olhos se encontraram, ela sabia que era ele. Foi amor à primeira vista. A primeira viagem do Titanic, de Southampton para Nova York, foi muito bem divulgada. Ele era considerado o maior e mais luxuoso navio do mundo. Então, naturalmente, as elites da Europa viram como uma oportunidade de fazer uma viagem de luxo. Quando a mãe de Baxter soube do navio inafundável, ela estava determinada. Baxter voltaria ao Canadá com ela no Titanic em abril de 1912. E isso significava que o relacionamento dele e de Maine teria que terminar. A ideia acabou com ele. Ele se recusou a deixar a Europa até que o amor de sua vida fosse com ele. Enquanto isso, a mãe de Baxter já havia reservado 2 cabines de primeira classe adjacentes para ela e seu filho, B-58 e B-60. Quando chegou a hora, Baxter não podia nem pensar em voltar ao Canadá sem Maine. Então, ele secretamente reservou outra cabine para ela, a número C90, localizada logo abaixo do seu quarto. Para garantir que ninguém soubesse, ele mudou o nome dela para a Sra. de Villiers. Eles tiveram a ideia de usar esse sobrenome específico, pois era do ex-marido de Maine, que era um soldado francês. Eles embarcaram no navio e se acomodaram. Assim que tiveram a oportunidade, Maine e Baxter se encontraram para uma longa caminhada no Convés. Eles planejavam fazer isso o mais frequentemente possível. Infelizmente, como sabemos, a felicidade deles não durou muito. Na noite do acidente, Baxter estava sentado em seu quarto com a irmã, quando de repente eles sentiram o acidente e o navio parou. Naquele momento, eles sabiam que algo não estava certo. A mãe dele, preocupada, foi direto para o quarto dos filhos. Ela pediu ao filho para ir e perguntar por que o navio havia parado inesperadamente no meio do oceano. Então, ele decidiu sair e dar uma olhada. Quando se virou à direita, viu o capitão do navio andando e conversando com Bruce Ismay, um dos principais oficiais da White Star Line. Baxter os parou e perguntou: "Está tudo bem? Por que o navio parou?" E o capitão respondeu: "Houve um acidente, mas tudo está bem." Assim que o capitão se afastou, Ismay se aproximou dele e o avisou. Ele disse a Baxter para colocar sua família em um barco salva-vidas o mais rápido possível, sem levar nada junto com eles. Foi quando Baxter começou a se preocupar. Ele correu para o quarto e seguiu as instruções de Ismay, palavra por palavra. Ele alertou sua mãe e sua irmã, disse-lhes para vestirem seus casacos e as levou até o barco salva-vidas número 6.
Ele então voltou para procurar Manny e a levou naquele caos até o barco salva-vidas onde sua mãe e irmã já estavam esperando. A família dele nem sabia que ela estava a bordo do Titanic ou que eles eram um casal, para começar. Então, assim que chegaram ao barco salva-vidas, ele as apresentou. Manny pensou que Baxter iria com elas e, quando descobriu que ele não iria, ela se recusou a ir também. Ela imediatamente correu para sair do barco salva-vidas, mas a mãe de Baxter a deteve. Então, ela tentou usar suas joias como uma desculpa, dizendo que as tinha esquecido e queria voltar para buscá-las. Mas a mãe de Baxter falou para ela parar com isso. Baxter acenou para sua família quando o bote foi baixado para o oceano a 1h10 da madrugada. Havia apenas 29 pessoas a bordo e as coisas estavam tensas entre elas. Um dos homens que remava queria voltar e pegar mais pessoas, enquanto outros acreditavam que isso era muito perigoso. Todos pensavam que se reuniriam novamente assim que a ajuda chegasse, mas infelizmente não foi esse o caso. O barco salva-vidas número 6 foi amarrado ao barco salva-vidas 16 e foi o último a chegar ao navio Carpathia, às 8 horas da manhã. Quando foram levadas para Nova York, elas procuraram loucamente por Baxter, mas ele nunca foi encontrado. O amor e a família dele ficaram arrasados. Depois disso, Manny foi morar com a família de Baxter. Vários meses se passaram depois do desastre do Titanic, até que elas tiveram certeza de que Baxter nunca apareceria. Então Manny voltou para a Europa e continuou sendo cantora de cabaré, dessa vez em Paris. Ela nunca se casou ou teve filhos. Quando se aposentou, se mudou para uma casa de campo nos subúrbios de Bruxelas, onde passou o resto de seus dias. Ela tentou contar sua história para a família e o sobrinho algumas vezes, mas ninguém jamais acreditou nela. Manny contou como foi parar a bordo do Titanic com um milionário canadense, mas essa história parecia absurda demais para ser verdade. E quando a família dela procurou informações, nunca encontrou o nome dela na lista de passageiros. Mas é claro, isso acontecia, pois uma certa senhora de Villiers apresentou documentos falsos. Depois que ela faleceu, seu sobrinho foi até a casa dela mexer em algumas de suas coisas. Depois de um tempo, ele descobriu uma misteriosa caixa de sapatos no armário. Dentro dela, havia todas as evidências para comprovar sua história inacreditável. Havia fotos de quando ela estava no Titanic, cartas que trocou e até artigos de jornais antigos que descreviam o evento. Foi quando sua história de mudança de vida foi finalmente confirmada através de seus pertences pessoais. Teria sido incrível ouvir Manny compartilhar sua experiência nessa viagem transatlântica em primeira mão, mas pelo menos sua história foi finalmente justificada no final. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.